Um, dois, três, gravando, e assim começamos mais um vídeo aqui do canal, onde falaremos sobre este maravilhoso livro de Sir Arthur Conan Doyle, onde ele nos apresenta o seu tão famoso detetive Sherlock Holmes. Estou falando de Um Estudo em Vermelho, primeiro romance de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos começar a falar sobre esse maravilhoso livro. Se você não conhece Sherlock Holmes, acho que você não está no mundo correto, porque muito provavelmente, mesmo que você não tenha lido nada sobre Sherlock, ele tenha chegado até você por meio de séries, filmes, ou colegas, ou no imaginário coletivo, porque de alguma forma Sherlock Holmes é conhecido por todos. Esse livro é o primeiro romance onde o Conan Doyle, né, o escritor, ele apresenta o seu maior detetive, o seu maior personagem, e assim podemos dizer que é o primeiro livro a respeito deste personagem. Portanto, aqui está a Gênese, e eu me arrisco a dizer que este livro é um tratado sobre todas as características que envolve Sherlock Holmes. Nós já sabemos que ele usa lupa, que ele fuma cachimbo, mas a gente sabe disso por meio de outras histórias, não necessariamente por essa, tá? Mas aqui a gente vai ver toda a construção desse personagem, toda a construção da genialidade de Sherlock Holmes e também aquela primeira apresentação ou primeiro encontro entre o caro Dr. Watson e o nosso querido detetive Sherlock Holmes. Mas o importante é a gente entender que essa história aqui ela foi lançada ali em 1887, final do século XIX, tá? E ela saiu numa publicação, numa revista, que se chamava Christmas Annual, algo do tipo, acho que Beaton's Christmas Annual. Essa revista ela era muito barata, ela lançava ali histórias do cotidiano daquela época e era muito enraizada em questões relacionadas a mistério, ao horror, que permeavam ali a era vitoriana, que era o período onde esse livro foi publicado, né? Ali século XIX, final do século XIX, transição para o século XX, né? Uma Inglaterra vitoriana que tratava muito desses assuntos, mistério, horror, o próprio terror mesmo, né? Aqueles ambientes lúgubres da Inglaterra passando ali pela modernização, e isso era muito discutido e o povo que comprava essa revista, já que ela era muito barata, adorava esse tipo de história. Bom, essa revista ela era de uma empresa chamada Wardlock and Company, tá? Essa empresa, ela depois, mais para frente, a gente vai ver isso no canal ainda este mês, encomendou com Conan Doyle outras histórias de Sherlock Holmes. E assim sai o Sinal dos Quatro, ou o Signo dos Quatro, que é o segundo romance, a gente vai falar dele ainda este mês. E sai também a primeira versão de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tanto que o Signo dos Quatro e o Retrato de Dorian Gray, eles foram encomendados ao mesmo tempo, tá? Então, assim, a gente vai falar desses dois casos aqui, até por conta dessa relação, a gente vai falar sobre esses dois livros ainda este mês, tá? Se eles já saíram quando você estiver vendo esse vídeo, eles vão aparecer aqui, ou melhor, aqui, tá? Nos cards, mas eu também vou deixar na descrição o link direto para eles. Bom, a primeira versão sai nessa revista, tá? O Estudo em Vermelho. E só em 1888 é que sai em formato de livro. E assim, num primeiro momento, aparentemente não fez tanto sucesso, mas depois caiu nas graças do público e o Sherlock Holmes se engrandeceu através dos próximos romances e também dos contos, né? Porque Conan Doyle ele escreve muitos contos a respeito de Sherlock Holmes e, se eu não me engano, são 4 romances, tá? Este, O Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, que eu já citei antes, O Cão dos Baskerville e mais um outro que eu não vou me lembrar agora. Pretendo falar sobre todos eles no canal, tá? Mas para isso nós precisamos ter relativo sucesso. Então, agora eu já peço para que você goste, se você gostar desse tema, né? E se você gostar da forma que eu apresento, já deixa o seu curtir aí, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E também não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Assim você ajuda bastante o canal se manter vivo, porque é disso, né? Dessa curtida, desse compartilhar e da sua inscrição que a gente precisa para se manter vivo. E se você gostar também, nas descrições aqui vai ter um link direto para que você adquira essa
essa versão do livro, tá? Mas eu vou deixar outras também, para que você leia e entenda como era gostoso ler isso na época e até hoje, inclusive. Quando você começar a ler esse título aqui, você não vai parar, porque é bem contagiante o clima de mistério, a forma como Sherlock Holmes desvenda, né, através da sua capacidade analítica e de dedução, e como o Watson fica encantado com isso. Eu vou entrar nesses pormenores, mas se você já quiser adquirir, use um desses links, que assim você ajuda bastante o canal. Combinado, meu querido e minha querida amiga? Pois bem, esta versão que eu apresento para vocês é uma versão de capa dura, tá? Da Príncipes ou da Principes. Ela é bem interessante, tá? Tem papel amarelo, é muito gostoso de ler. A tradução é da Monique Dorazio. É uma boa tradução, tá? E essa versão, ela não é cara. Ela é bem baratinha ali, tá? Acho que em torno de 15, R$ 19 é fácil de adquiri-la. E a Principes, ela tem também uma coletânea, onde ela traz todas as obras do Sherlock. Eu vou deixar aqui, tá? Na descrição, se você quiser adquirir. É bem, assim, é um valor bem acessível. Frente às coletâneas que a gente vê por aí, de outras obras, tá? Mas é bem interessante, se você gostar, né? Eu recomendo sempre que você compre um, leia, e se você gostar, aí você compra a coletânea, porque realmente é uma boa forma de você testar ali se você gosta do estilo da escrita, do estilo da história e assim por diante. Então, estamos ali na era vitoriana e vamos começar a falar sobre Sherlock Holmes. E a história, ela começa assim, com o Dr. Watson voltando da guerra do Afeganistão. Ele era um médico do exército e por um conhecido em comum que ele tinha com Sherlock Holmes, ele aluga um apartamento junto com um detetive, tá? Então eles tinham ali um amigo em comum e esse amigo apresentou os dois, já que ambos procuravam ali um apartamento, eles queriam dividir, né, o aluguel, já que os aluguéis eram um pouquinho salgados, e isso não é novidade. Então eles estavam ali procurando um amigo de quarto para dividir e esse amigo em comum apresenta os dois e assim o Watson conhece o Sherlock. E nesse primeiro encontro, o Watson já fica impactado, porque Sherlock, só de olhar para ele por alguns segundos, já sabe que ele é médico do exército e que ele acabara de chegar do Afeganistão. Só de olhar. E aí o Watson fica bem impactado. Ele até fala assim: alguém falou isso para você? E o Sherlock: não, é elementar, meu caro Watson. Eu sei disso por conta da minha capacidade analítica e da minha capacidade, da minha ciência da dedução. Pois bem, eles vão se conhecendo melhor e no outro dia eles vão até o apartamento que eles vão alugar, que fica na rua Baker Street, número 221B. Esse endereço é famoso ainda na Inglaterra, em Londres, dá para visitar esse endereço em Londres, e eles mudam-se então para Baker Street 221B e começam a dividir este apartamento. E assim o Watson ele começa a entender melhor o próprio Sherlock Holmes. Começa a analisar suas características, começa a entender qual é a sua capacidade de dedução, a sua ciência da dedução, e o Sherlock não demora muito para começar a falar disso para ele, né? E tão embasbacado o Watson fica que ele começa a fazer uma lista de todos os conhecimentos que aquele rapaz que ele acabara de conhecer tem. Então ele, aqui na página 25 dessa versão, ele enumera uma lista que mostra, por exemplo, quais são as habilidades, quais são os níveis de conhecimento do Sherlock. E eu vou falar essa lista porque alguns pontos dela são muito importantes, até para a gente entender como que o próprio Sherlock ele desvenda o mistério que vai ser apresentado aqui nesse livro. Então, por exemplo, ele fala que o Sherlock não tem nenhum conhecimento em literatura, nenhum conhecimento em filosofia e em astronomia. O conhecimento político dele é bem frágil, mas ele tem um vasto conhecimento em botânica, principalmente em ópio, venenos e em beladona. Isso vai ser importante daqui a pouco. Ele tem um profundo conhecimento em química e ele tem um conhecimento preciso de anatomia. Ou seja, ele conhece exatamente aquilo que ele precisa conhecer. Em literatura sensacionalista, ele tem um conhecimento imenso, ou seja, por quê? Ele conhece, basicamente, todos os crimes que foram cometidos em Londres, ou na Inglaterra, ou nos arredores. Então, ele tem um conhecimento preciso e imenso em literatura sensacionalista. Ele é um especialista em esgrima, com bastão, em boxe e em luta com espadas. Isso vai ser importante também. Não muito nesta, mas em outras histórias. Ele toca bem violino e ele tem um bom conhecimento prático da lei britânica. Bom, por que tudo isso é importante? Note que ele tem um conhecimento imenso em venenos, em uso de venenos e em ópio.
ele luta muito bem em boxe e esgrima, ele tem um conhecimento imenso em todas as leis britânicas e em todos os crimes que já foram realizados em Londres e nos arredores da Inglaterra. Por quê? Na sua capacidade de dedução, ele faz alusão a todos esses crimes. Então, em algum momento desse livro, ele vai dizer que não existe nada de novo sob o sol, que tudo que acontece em algum momento já aconteceu. E ele conhecer esses crimes é parte fundamental do trabalho dele, porque assim ele consegue conectar as histórias umas com as outras e conseguir, por meio da sua capacidade altíssima de dedução, chegar ao resultado do mistério. É nesse ponto que ele fala que o trabalho dele é ser um detetive consultor. Por que um detetive consultor? Porque, óbvio, na Inglaterra existia a Scotland Yard, que tinha ali os seus próprios detetives, só que na fala de Sherlock, esses detetives eles não conseguiam ter um conhecimento muito profundo das leis, muito profundo dos casos criminais, e eles chegavam sempre em becos sem saídas. E assim eles chamavam Sherlock para desvendar ou para colocar eles de volta no eixo e assim mostrar como que aqueles mistérios, como que aqueles assassinatos haviam ocorrido de fato. E ele fala isso aqui em algum momento que eu vou mostrar para vocês agora. Ele fala assim, ó: "Bom, eu tenho meu próprio ofício. Suponho que eu seja o único no mundo. Sou um detetive consultor, se você puder entender do que se trata. Aqui em Londres temos muitos detetives do governo e muitos particulares. Quando esses camaradas não conseguem dar prosseguimento à investigação, vêm até mim e consigo colocá-los de volta no rastro certo. Todas as provas me são expostas e, geralmente, com a ajuda do meu conhecimento de história criminal, tá aí porque que eu li aquela listinha, sou capaz de colocá-los nos eixos. Lestrade é um detetive conhecido. Recentemente ele se meteu num nevoeiro a respeito de um caso de falsificação e foi o que o trouxe aqui até me procurar. Então assim ele apresenta o Lestrade, que também vai aparecer em vários outros casos da história de Sherlock. Aqui nessa história a gente tem conhecimento do Lestrade e do Gregson, que são dois detetives da Scotland Yard, dois policiais, pedem ajuda ao Sherlock com certa recorrência, dado isso que ele fala aqui para o Watson, né? E aí o Watson ele começa a ficar mais intrigado ainda. Não demora muito, Lestrade chega no apartamento e fala de um caso. Tá? Ele fala de um caso muito estranho que aconteceu na noite anterior e que precisa da ajuda do Sherlock. E, obviamente, Sherlock vai correndo até lá. O Watson, muito embasbacado ali com os conhecimentos, com o poderio intelectual do Sherlock, vai atrás porque ele quer ver como que ele faz isso. Não demora muito, eles chegam na cena do crime, é um casarão que estava fechado, né? E a hora que eles chegam nesse local, a gente percebe já o Sherlock olhando ao redor, analisando os rastros que tem no caminho, analisando as pegadas, olhando para todos os lados, chegando até o local do crime e eles veem lá um corpo jogado no chão, morto, com os dedos todo bem rígidos, né? Significando ali que ele estava tenso, né? Que ele morreu sob uma forte tensão. E essa pessoa morta também traz uma feição de espanto, de pavor. Isso assusta os dois e, assim, o Watson diz, né? O Watson narra que ao chegar no quarto, o Sherlock ele já foi perguntando ali para os detetives, era o Gregson e o Lestrade que estavam lá, e ele já começa a se colocar em prática. Então ele vai medindo muitas coisas, ele cheira a boca do morto, ele analisa o ambiente. Lá fora ele já tinha visto a distância de uma pegada na outra, quantas pegadas tinham, quais rastros de carruagens tinham. Então ele usa o ambiente, ele analisa tudo, ele tem uma capacidade analítica muito alta e ele começa a deduzir. Não demora muito, ele já sabe que essa pessoa foi envenenada, duas pessoas entraram na casa, só um cabriolé ou um coche chegou lá. Ele percebe que tem alguns detalhes importantes ali, por exemplo, a pessoa morreu, tem sangue no local, mas não tem sinal de ferimento nenhum. Ela morreu sem ferimento. Então ele chega à conclusão ali por alguns meios de que foi envenenado. E aí, nesse ponto, ele olha na parede, ele começa com a sua lupa, a investigar com a sua fita métrica, medir. Ele consegue determinar a altura do assassino, tudo por meio dessas mensurações e dessa análise, né? E vai deixando a gente embasbacado também. Porque antes de ele falar como ele chega nessas conclusões, ele já fala a conclusão final, para depois explicar como ele chegou. E quando ele fala, a gente se pergunta, mas como? Como que ele chegou nessa conclusão estranha aí, né? Como ele sabe que a pessoa tem 1,80 m de altura, né?
E aí depois ele fala que ele mede o tamanho dos passos, que ele mediu a altura onde ela escreveu o que estava escrito na parede. E assim ele consegue chegar na altura precisa dessa pessoa, na sua fisionomia. Ele consegue chegar, por exemplo, em que tipo de bota ela usa através das pegadas. Pois bem. E aí, nessa parede onde ele vê a inscrição, está escrito Hash. As pessoas que estão ali acham que a pessoa que, o assassino, estava escrevendo Rachel ou Raquel. Só que ele não conseguiu terminar de escrever e teve que vazar, teve que ir embora, teve que sair correndo. Só que o Sherlock ele fica quieto, ele fala que não é bem isso. E aí, quando eles tiram o corpo do assassinato da sala ali, um anel cai. E esse anel é uma aliança feminina. Então todo mundo ali, inclusive Lestrade e o Gregson, que são da Scotland Yard, começam a pensar que uma mulher estava no local. E aí Sherlock fica quieto, eles vão embora, ele e o Watson, e aí eles vão direto num determinado lugar. Eu não vou contar tudo, porque é uma história de mistério, tá? Mas, o que é importante a gente entender? O Sherlock ele está sempre 10 passos à frente da polícia. Ele está sempre 10 passos à frente de todo mundo, porque a sua capacidade de dedução é muito alta. Então, como eu disse, através da mensuração, da medição da distância das pegadas, analisando o formato da bota, ele consegue identificar, por exemplo, que uma das pessoas que desceu foi um cocheiro ou um motorista, né, de um coche ou de um cabriolé que levou a pessoa até ali. E aí ele começa a mostrar como que ele vai chamar até ele o assassino. Mostra também que ele usa as crianças ali de Londres, as crianças que são abandonadas, crianças de rua, como seus próprios olhos. Então ele tem o líder da sua ganguezinha de observadores. Ele usa essas crianças. Ele faz uso de várias ferramentas. Então a gente vê a introdução da sua lupa, né? Ele toca bem violino, então quando ele está ali um pouco estressado, ele usa o violino para ficar tranquilo. Ele fuma o seu famoso cachimbo e a história vai se desenvolvendo. Num determinado momento, ele consegue atrair até o seu quarto, até o seu apartamento, o assassino, e todos ficam, assim, embasbacados quando ele mete a algema na mão do assassino. E, assim, passava sob nenhuma suspeita. Ninguém suspeitaria que era aquela pessoa. Nesse momento, o livro ele tem um corte, ele é dividido em duas partes, e aí ele desvenda o mistério. No entanto, não está explicado como ele resolveu esse mistério. E aí a parte 2, né, vocês estão vendo aqui, tem uma parte 2, começa a contar uma história que aparentemente não tem relação nenhuma. A gente acha que está lendo até outro livro num primeiro momento. Só que depois as coisas vão fazendo sentido. A gente acompanha um homem, um idoso e uma menina passando por uma penúria num deserto nos Estados Unidos. E essa penúria vai levar à morte de uma série de pessoas e essa menina e esse homem sobrevivem. Eles são recebidos por uma vila, né, por uma comunidade de Mormons, e esses Mormons, não demora muito, pedem para eles fazer parte da sua sociedade, e assim eles se tornam Mormons também. E ali várias coisas acontecem. Esses vários acontecimentos vão levar ao assassinato que aconteceu em Londres. Só que a história ela é tão bem alinhada, ela é tão bem amarrada, que conforme a gente vai entendendo melhor o crescimento daquela menininha, o apadrinhamento daquele homem por essa menina, como os Mormons levavam sua vida naquela época, né? Por exemplo, eles tinham a bigamia, né? Eles podiam praticar a bigamia. E isso é um fator central ali em como o assassino se torna de fato um assassino ressentido e vai até Londres fazer o que fez. E depois que a história volta ao momento atual, porque aí essa parte 2 ela vai ao passado, e aí ela se encontra com o momento atual, quando Sherlock começa a explicar como ele chegou na dedução e na resolução desse mistério. E essa parte são os dois últimos capítulos do livro. Eu não vou falar, obviamente, senão vai estragar a sua experiência. Mas o que eu digo é, dê uma chance para Sherlock Holmes, dê uma chance para Sir Arthur Conan Doyle, porque ele escreve brilhantemente. E esse livro aqui, sem dúvida nenhuma, vai te fisgar e você vai querer ler mais e mais contos e mais romances sobre Sherlock Holmes. Por isso, um dos próximos vídeos vai ser o segundo romance chamado O Signo dos Quatro, ou O Sinal dos Quatro, dependendo da tradução,
onde a gente vê mais algumas características do Sherlock Holmes. Mas leia este livro para você saber como que Sherlock desvenda, qual a sua capacidade, né, de dedução, de análise, e como que o Watson fica completamente embasbacado e começa a admirar o Sherlock, e por isso ele começa a participar da sua vida, da resolução dos seus mistérios e assim por diante. Para você se familiarizar com essa obra, tem vários filmes do Sherlock, mesmo muito antigos, que você pode assistir. Tem aqueles filmes que com... Eu não me lembro o nome, eu sempre esqueço o nome desse... Com Robert Downey Jr. e com o Jude Law, que eles são ali o Sherlock e o Watson. São histórias que não têm relação com os livros, né? São histórias novas que foram criadas, mas dá para você entender um pouco ali da figura do Sherlock, da figura do Watson, do ambiente da época, como que era a Londres da época, do período, né? Como que esse clima de mistério fazia parte do consciente coletivo e era importante para a população. Outro livro, outro filme, na verdade, outra série que eu acho que vale a pena assistir é aquela com o Benedict Cumberbatch, que ele é o Sherlock. Só que ali a gente tem uma revisão, né? A gente tem uma adaptação para os dias atuais, apesar dessa série ser de 2010, mais ou menos. Mas não é um Sherlock da época vitoriana, é um Sherlock moderno, na Londres moderna. E justamente o primeiro episódio, se eu não me engano, chama Um Estudo em Rosa, A Study in Pink, que é uma referência a esse livro aqui. E muitas das coisas que acontecem neste primeiro episódio é muito, mas muito relacionado ao que acontece aqui. Então dá para você entender um pouco do temperamento do Sherlock, do temperamento do Watson, como que ele tinha amigos que ajudavam ele por toda Londres, né? Como ele era muito conhecido e até odiado por algumas pessoas da Scotland Yard, mas como Lestrade e o Gregson usavam dele para poder resolver os mistérios mais cabulosos ali que apareciam. E um ponto importante é que o Sherlock ele nunca levava os créditos. Quem levava os créditos era o Lestrade e o Gregson, o Scotland Yard, mas ele não se preocupava com isso, porque a sua satisfação estava em ter casos para resolver, em colocar a sua cabeça sempre em funcionamento. Isso era algo importante para ele. Ele tinha que exercitar sua mente a todo momento. A gente vai ver isso no Signo dos Quatro, inclusive. E isso já era a satisfação que ele precisava. Em um certo ponto, a gente pode ver que o Sherlock ele precisava se mostrar melhor que os demais. Ele precisava estar sempre no topo, inclusive melhor do que a própria Scotland Yard. E assim nasce o seu papel como detetive consultor. E assim nasce a sua famosa ciência da dedução, onde ele mostra com seu poder intelectual como ele conseguia resolver mistérios que aparentemente eram indecifráveis. Ok? Então, este é o primeiro livro de Sherlock Holmes. Se você quiser entender de fato como é a gênese, né, como foi o surgimento desse personagem, leia esse livro. Acredito que vale muito a pena. Ele é bem pequeno, tá? Ele tem aqui, nesta versão, ó, só para você não ficar muito assustado, porque às vezes as pessoas se assustam com o tamanho dos livros. 169 páginas. Mas olha como que é a letra, como que é a fonte, como que é o espaçamento. É muito fácil de ler. Eu me arrisco a dizer que dá para ler ali em 2 dias, se você pegar para ler de fato, sabe? Mas preste atenção, se deleite, né? Se você não entendeu o que o Sherlock está explicando, volte, leia de novo. É muito legal, é muito importante, é um bom divertimento. Dá para passar boas horas lendo esse livro. E eu fico por aqui. Se você gostou, eu peço humildemente a sua curtida, o seu joinha aí, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Escreva nos comentários o que achou da minha análise, escreva no comentário o que você achou desse livro, porque assim a gente pode criar um grande grupo de discussão aqui e falar a respeito dessas obras maravilhosas. A gente continua a nossa viagem pelo Reino Unido. No próximo livro a gente vai falar ainda de Sherlock Holmes. E assim a gente chega no livro do mês daqui a pouco, onde a gente fala sobre Oscar Wilde e o retrato de Dorian Gray. Ok? Espero que você tenha gostado. Eu estou gostando muito desses vídeos, estou me divertindo fazendo cada um deles. Espero que assim seja para você também. Por enquanto eu fico por aqui. Eduardo Cassaga, um amante de Sherlock Holmes, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!